António parou o carro no estacionamento da praia de Matosinhos, o coração batendo como um tambor de guerra. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone e discou o número de seu filho, Miguel, sabendo que aquela chamada mudaria tudo para sempre. Miguel, preciso te contar algo. Eu sou gay, disse ele, a voz falhando no silêncio que se seguiu, mas a resposta do filho não foi raiva ou rejeição, foram palavras que viraram seu mundo de cabeça para baixo. Miguel, do outro lado da linha, respirou fundo antes de responder. Pai, eu já sabia. Mas você precisa saber que a mamãe também sabe, e ela está planejando algo que vai te destruir. António sentiu o chão sumir sob seus pés, o som das ondas ao fundo parecendo um rugido distante enquanto processava as implicações daquela revelação inesperada. A vida de António havia sido uma fachada meticulosamente construída ao longo de 45 anos. Nascido em uma família conservadora de Lisboa, ele se casara jovem com Maria, sua namorada de infância, impulsionado pelas expectativas sociais e pelo medo de ser diferente em uma sociedade portuguesa ainda marcada pelo catolicismo tradicional. Eles tiveram Miguel quando António tinha apenas 23 anos, e desde então, ele se dedicara a ser o pai perfeito, o marido dedicado, o engenheiro bem-sucedido em uma empresa de construção no Porto. Mas por trás dessa imagem impecável, António lutava com uma identidade que ele reprimia desde a adolescência, quando seus primeiros sentimentos por outros garotos o aterrorizavam. Naquela noite, após a chamada, António dirigiu de volta para casa em um transe, as luzes da Ponte da Rábida refletindo no Douro como lágrimas não derramadas. Ele se lembrava das noites insones, das mentiras que contava a si mesmo para justificar sua atração por homens. É só uma fase, pensara ele aos 18 anos, quando beijara secretamente um colega de escola em uma festa. Mas a fase nunca passou, em vez disso, ela se aprofundou, tornando-se um abismo que ameaçava engoli-lo. Ao chegar em casa, Maria o esperava na sala, os olhos vermelhos de choro. Miguel me ligou, disse ela, a voz baixa e acusadora. É verdade, António. Todos esses anos. Você me enganou. Ele se sentou no sofá, as pernas fracas, e assentiu, incapaz de negar mais. A conversa que se seguiu foi um turbilhão de emoções, Maria alternando entre raiva e tristeza, questionando cada momento de seu casamento. Eu te amava, António. Ainda amo. Mas como posso confiar em você agora? António tentou explicar, as palavras saindo em um fluxo desordenado. Ele falou sobre a pressão da família, sobre como seu pai, um homem rígido e devoto, o teria deserdado se soubesse. Falou sobre o medo de perder Miguel, de ser rotulado como anormal em uma Portugal que, apesar dos avanços legais como o casamento gay em 2010, ainda carregava preconceitos arraigados em comunidades mais tradicionais. Maria ouviu, mas suas respostas eram cortantes, e eu fui só uma cobertura para sua mentira. Enquanto a discussão se estendia pela madrugada, António sentiu o peso de suas escolhas. Ele havia sacrificado sua autenticidade pela segurança, mas agora, ao tentar reclamar sua verdade, arriscava perder tudo. Miguel chegou pouco depois, chamado pela mãe, e o trio se sentou à mesa da cozinha, o ar carregado de tensão. Pai, eu te apoio, disse Miguel, surpreendendo a todos. Mas você precisa entender que isso afeta todos nós. A mamãe está magoada, e eu. Eu tenho meus próprios segredos. Miguel, aos 22 anos, era estudante de Direito na Universidade do Porto, um jovem inteligente e sensível que sempre admirara o pai. Mas naquela noite, ele revelou algo que abalou António ainda mais. Eu também sou gay, pai. Mas ao contrário de você, eu não vou me esconder. As palavras do filho foram como um soco no estômago. António se sentiu exposto, não só por sua própria confissão, mas pela ironia de ter criado um filho que enfrentava as mesmas lutas, mas com uma coragem que ele nunca tivera. A conversa se transformou em um confronto familiar. Maria, chocada com a revelação de Miguel, começou a questionar sua própria criação. Onde erramos, murmurou ela, mas Miguel rebateu, não é erro, mãe. É quem somos. António, no meio do furacão, percebeu que sua decisão de se assumir não era só sobre ele, era um catalisador para desenterrar verdades enterradas na família. No dia seguinte, António foi ao trabalho com a mente em turbulência. Seus colegas, em uma empresa conservadora, sussurravam sobre rumores, alguém vira ele em um bar gay no bairro Alto anos atrás. Ele ignorou, focando no projeto de uma nova ponte sobre o Tejo, mas sua concentração falhava.
Em uma reunião, ele cometeu um erro simples, e seu chefe, um homem de meia-idade chamado João, o repreendeu na frente de todos. O que é com você hoje, Antônio? Parece que viu um fantasma. Após o trabalho, Antônio encontrou-se com Pedro, o homem que o incentivara a se assumir. Pedro era um professor de História na universidade, 10 anos mais novo, que Antônio conhecera online 6 meses antes. Eles se encontraram em um café discreto em Gaia, do outro lado do rio. Você fez o certo, disse Pedro, segurando sua mão por baixo da mesa. Agora é hora de viver de verdade. Mas Antônio duvidava, e se eu perder minha família? Meu emprego? Pedro, que crescera em uma família mais liberal em Coimbra, não entendia completamente o dilema de Antônio. A sociedade mudou, amigo. Portugal não é mais o país da ditadura. Temos direitos. Mas Antônio sabia que os direitos no papel não apagavam os olhares julgadores, as piadas homofóbicas no trabalho, a desaprovação sutil da igreja local. Enquanto voltava para casa, Antônio recebeu uma mensagem de Maria: precisamos conversar sobre o divórcio. Seu coração afundou. A decisão de se assumir, que ele pensara ser libertadora, agora parecia o início de uma cascata de perdas. Ele parou o carro novamente na praia, olhando o mar, questionando se valia a pena o preço. Os dias seguintes foram um redemoinho de emoções para Antônio. Ele se mudou temporariamente para um pequeno apartamento alugado no centro do Porto, dando espaço a Maria para processar tudo. Miguel visitava-o frequentemente, tentando mediar, mas as conversas sempre terminavam em argumentos. Pai, você viveu uma mentira por mim. Por causa da sociedade, perguntou Miguel uma noite, enquanto comiam pastéis de nata em uma confeitaria antiga. Antônio assentiu, os olhos fixos no chão. Eu queria te proteger, filho. Em Portugal, ser gay ainda é visto como fraqueza em muitos círculos. Meu pai me ensinou que um homem de verdade constrói uma família tradicional. Ele se lembrava de sua infância em uma vila perto de Sintra, onde a igreja ditava as normas, e qualquer desvio era punido com ostracismo. Aos 15 anos, ele escondera revistas com imagens de homens, aterrorizado com a possibilidade de ser descoberto. Miguel, criado em uma era mais progressista, com amigos abertamente LGBTQ+, na universidade, via as coisas diferentemente. Mas ao se esconder, você me ensinou a fazer o mesmo. Eu namoro o Tiago há 1 ano, pai, e ninguém sabe porque eu via você infeliz no casamento. A revelação de Miguel sobre seu namorado adicionou outra camada de complexidade. Antônio sentiu uma mistura de orgulho e culpa, orgulho pela coragem do filho, culpa por ter sido um modelo de repressão. Enquanto isso, Maria consultava um advogado em Lisboa, determinada a prosseguir com o divórcio. Ela se sentia traída, não só pelo segredo de Antônio, mas pela vida que construíra baseada em ilusões. Eu mereço alguém que me ame de verdade, disse ela a uma amiga durante um almoço no Chiado. Mas no fundo, Maria lutava com seus próprios preconceitos, vinda de uma família católica devota, ela via a homossexualidade como um teste de fé, algo a ser superado. Antônio, isolado em seu apartamento, começou a explorar sua identidade mais abertamente. Ele se inscreveu em um grupo de apoio para homens gays maduros no Porto, onde conheceu histórias semelhantes à sua. Um homem chamado Rui, um ex-padre, compartilhou sua jornada. Eu saí do clero porque não podia mais mentir para Deus. As reuniões ajudaram Antônio a processar sua culpa, mas também destacaram os riscos sociais. Perdi amigos, família, alertou Rui. Mas ganhei liberdade. Pedro pressionava Antônio para tornarem seu relacionamento público. Vamos a um festival gay em Lisboa, sugeriu ele. Antônio hesitava, temendo repercussões no trabalho. Mas cedeu, e no fim de semana, eles viajaram para a capital. Caminhando pela Barro Alto, de mãos dadas, Antônio sentiu uma euforia inédita, mas também paranoia, e se alguém o reconhecesse. De volta ao Porto, o inevitável aconteceu. João, seu chefe, o chamou para uma reunião privada. Ouvi rumores, Antônio. Isso afeta sua performance. Antônio, tomado por um surto de coragem, admitiu, sim, sou gay. Mas isso não muda meu trabalho. João, surpreendentemente, foi compreensivo, não me importo, contanto que você entregue os projetos. Mas nem todos no escritório pensavam assim, sussurros se transformaram em isolamento, colegas evitando no almoço. Miguel,
vendo o pai sofrer, confrontou a mãe. Você vai destruir ele por quê? Por ser honesto agora. Maria rebateu. Ele me usou, Miguel. Nosso casamento foi uma farsa. O confronto escalou, com Miguel saindo de casa temporariamente para ficar com o pai. Escolha um lado, mãe, disse ele, as palavras cortantes como facas. António, no meio dessa divisão familiar, questionava suas escolhas. Encontrar Pedro fora uma bênção, mas o custo era alto. Uma noite, sozinho, ele chorou pela primeira vez em anos, lamentando os anos perdidos. Valeu a pena, pensou ele, enquanto o som da chuva batia na janela. Pedro, sentindo a hesitação de António, propôs uma viagem para o Algarve, para reconectar. Lá, em uma praia isolada, eles conversaram sobre o futuro. Eu te amo, António. Mas não posso ser seu segredo. António prometeu mudar, mas no fundo, duvidava de sua capacidade de enfrentar o mundo. De volta, uma traição inesperada veio de Maria. Ela contou à família extensa de António sobre sua orientação, em um jantar familiar em Braga. A reação foi explosiva, tios conservadores o condenaram, chamando-o de pecador. Seu irmão mais velho, Manuel, ligou furioso, você envergonha a família. António se sentiu traído, mas também liberado, agora, não havia mais volta. Miguel, furioso com a mãe, cortou contato temporariamente. Você fez isso por vingança, acusou ele. Maria, arrependida, chorou sozinha em casa, percebendo que sua dor a tornara cruel. António, fortalecido pela adversidade, decidiu lutar. Ele procurou um terapeuta especializado em questões LGBTQ+, começando a desconstruir anos de repressão interna. Sua identidade não é um erro, disse o terapeuta. Mas o processo era doloroso, revivendo memórias de bullying na escola, de preces noturnas pedindo para ser normal. Enquanto o divórcio prosseguia, António enfrentou uma escolha moral: contestar a custódia de bens ou ceder para preservar a paz. Ele escolheu ceder, priorizando a relação com Miguel. Mas o preço era sua estabilidade financeira, forçando-o a procurar um novo emprego. Com o divórcio em andamento, António se via em um limbo emocional. Ele aceitara um emprego em uma firma menor em Aveiro, mais aberta à diversidade, mas o salário menor significava apertos financeiros. Pedro o apoiava, mas sua impaciência crescia. Quando vamos morar juntos? António adiava, temendo o impacto em Miguel. Miguel, por sua vez, lidava com suas próprias batalhas. Na universidade, ele assumira publicamente seu relacionamento com Tiago, enfrentando olhares e comentários homofóbicos de alguns colegas. Portugal é progressista só no papel, desabafou ele com o pai durante uma visita. António, orgulhoso, mas preocupado, aconselhou cautela, não perca oportunidades por isso. Mas Miguel era teimoso. Ele se envolveu em um grupo ativista LGBTQ+, no campus, organizando protestos contra a discriminação. Em um evento, ele falou sobre sua família: meu pai se assumiu tarde, pagando o preço. Não deixem que a sociedade os force a se esconder. A fala viralizou nas redes sociais, atraindo atenção e críticas. Maria, vendo o vídeo, sentiu uma pontada de remorso. Ela procurou terapia também, questionando seus valores. Eu o amava, mas agora vejo que nosso casamento era baseado em expectativas, não em verdade, confessou à terapeuta. Lentamente, ela começou a aceitar, ligando para António para uma conversa civilizada. Desculpe por contar à família. Estava magoada. António perdoou, mas a ferida permanecia. Ele e Pedro viajaram para Madeira, em uma tentativa de fortalecer o relacionamento. Lá, em trilhas pelas levadas, António abriu-se sobre seus medos: e se eu for um pai ruim por isso? Pedro reassurou-se: você é um pai melhor sendo autêntico. De volta, uma crise abalou tudo. Miguel foi atacado verbalmente por um grupo de estudantes conservadores após um protesto. Volte para o armário, aberração, gritavam eles. Miguel, abalado, ligou para o pai chorando. António correu para o hospital, onde Miguel estava com ferimentos leves de uma briga que se seguiu. No hospital, a família se reuniu pela primeira vez desde a separação. Maria chegou preocupada, abraçando Miguel. António e ela trocaram olhares, uma trégua silenciosa. Isso é o que a sociedade faz,
disse Antônio, a voz tremendo. Por isso eu me escondi tanto tempo. Miguel, recuperando-se, usou o incidente para fuel seu ativismo. Ele escreveu um artigo para o jornal universitário, expondo o preconceito latente em Portugal. O artigo ganhou tração, atraindo suporte de organizações como a ILGA Portugal. Mas o sucesso veio com custo. Tiago, namorado de Miguel, sentiu-se sobrecarregado. Seu ativismo está nos colocando em risco. Eles brigaram, e Tiago terminou, deixando Miguel devastado. Eu perdi-o por causa disso, confidenciou Miguel ao pai. Antônio viu paralelos com sua vida. Ele confrontou Pedro sobre suas próprias inseguranças. Estou pronto para assumir publicamente. Pedro pressionou, sim, ou isso não vai funcionar. Antônio decidiu ir a um evento PRID em Lisboa com Pedro, um passo gigante. No PRID, cercado por cores e alegria, Antônio sentiu pertencimento pela primeira vez. Mas um conhecido do trabalho viu, e na segunda-feira, rumores se espalharam. João o chamou novamente, alguns clientes conservadores estão desconfortáveis. Antônio defendeu-se, meu trabalho fala por mim. Mas perdeu uma promoção, um golpe financeiro. Maria, vendo o sofrimento do ex-marido, ofereceu ajuda, posso te emprestar dinheiro. Antônio recusou, orgulhoso, mas apreciou o gesto. Enquanto isso, a família extensa dividia-se. Alguns tios cortaram contato, mas uma prima liberal ligou em suporte. Você é corajoso, tio. Isso deu esperança a Antônio. Miguel, após o término, questionou seu caminho. Vale a pena lutar se perco quem amo? Antônio respondeu, sim, porque a verdade liberta, mas dói. O conflito interno de Antônio culminou em uma noite de insônia. Ele escreveu uma carta para Miguel, filho, suas palavras me mudaram. Você me mostrou que esconder não protege, só adia a dor. Com o divórcio finalizado, Antônio se mudou para um apartamento compartilhado com Pedro em Coimbra, uma mudança simbólica para uma nova vida. Mas a transição não foi fácil, ele sentia falta da rotina familiar, das refeições com Maria e Miguel. Estou começando do 0 aos 45, confidenciou a Pedro. Pedro, entusiasmado, planejava viagens, vamos para os Açores. Mas Antônio preocupava-se com Miguel, que mergulhara no ativismo para lidar com o término. Miguel organizou uma marcha no Porto, atraindo centenas. Antônio compareceu, orgulhoso, mas ansioso com a exposição. Durante a marcha, um confronto com contramanifestantes conservadores escalou. Gritos de "família tradicional" ecoaram, e Miguel foi empurrado. Antônio interveio, defendendo o filho, resultando em uma briga. Ele saiu com um olho roxo, mas fortalecido, não vou mais me calar. A mídia cobriu o incidente, tornando Antônio uma figura involuntária no debate LGBTQ+ em Portugal. Um jornal nacional o entrevistou, por que se assumir agora? Ele respondeu honestamente, por meu filho, e por mim. Mas a fama trouxe backlash. Anónimos online o ameaçavam, e no trabalho, colegas o isolavam mais. Pedro o apoiava, mas discutiam sobre o ritmo, você está indo devagar demais para mim. Maria, vendo a notícia, ligou preocupada, cuide-se, Antônio. Sua preocupação reacendeu velhas emoções, mas ela namorava um novo homem, um viúvo gentil. Miguel, inspirado pelo pai, reconectou-se com Tiago, pedindo perdão, meu ativismo não pode custar nosso amor. Tiago voltou, mas com condições, equilíbrio, Miguel. Antônio enfrentou uma escolha ética no trabalho. Um projeto envolvia um cliente homofóbico conhecido. Ele recusou, citando princípios, arriscando demissão. João o demitiu, negócios são negócios. Desempregado, Antônio questionou, foi a escolha certa. Pedro o incentivou a abrir uma consultoria própria, focada em projetos sustentáveis. Use sua experiência. Antônio aceitou, mas o stress tensionou o relacionamento. Uma briga explodiu, você me culpa pela sua vida virada, acusou Pedro. Antônio saiu para caminhar pelas ruas de Coimbra, refletindo sobre traições. Ele pensou em Maria, em como magoara, e em Miguel, que pagava o preço indireto. Uma reviravolta veio quando Manuel, seu irmão, ligou após meses, vi você na TV. Talvez eu esteja errado. Uma reconciliação tímida começou, com Manuel admitindo preconceitos.
Mas a alegria foi curta quando Pedro confessou uma infidelidade. Estava solitário enquanto você hesitava. António sentiu traição profunda, questionando se valia confiar novamente. Ele confrontou Pedro, terminando: eu saí do armário para ser livre, não para outra prisão. Sozinho novamente, António focou em si, juntando-se a mais grupos de apoio. Miguel, vendo o pai sofrer, organizou uma reunião familiar. Maria, Manuel e outros compareceram. Discussões acaloradas sobre aceitação surgiram, com Manuel defendendo tradição, mas Miguel contra-argumentando com fatos sobre direitos. António falou: minha escolha custou caro, mas me tornou real. A reunião terminou em trégua, mas tensões persistiam. Desempregado e solteiro, António enfrentou depressão. Ele procurou terapia intensiva, desenterrando traumas, a morte do pai, que nunca soube, e a pressão para ser o homem da casa. Eu me traí por anos, admitiu. Miguel o visitava, compartilhando sucessos, seu grupo ativista ganhou subsídios governamentais. Graças a você, pai. Mas Miguel lutava com culpa: minhas palavras te empurraram para isso. António reassurance: não, filho. Elas me salvaram. Ele começou a escrever um blog anónimo sobre sua jornada, ganhando seguidores. Um editor o contatou para um livro, uma oportunidade de virar a página. Maria, em um novo relacionamento, convidou António para um jantar amigável. Podemos ser amigos. Ele aceitou, e a conversa fluiu, curando feridas. Desculpe por tudo, disse ele. Ela respondeu: eu também. Pedro tentou reconciliação, mas António recusou: preciso de tempo sozinho. Ele viajou para o Alentejo, refletindo em planícies vastas sobre escolhas morais. De volta, uma oferta de emprego veio de uma ONG LGBTQ+, em Lisboa. Ele aceitou, mudando-se, um novo começo. No trabalho, ele ajudava outros em situações semelhantes, encontrando propósito. Mas um escândalo abalou: um ex-colega vazou e-mails antigos, expondo mentiras de António. A mídia sensacionalista o pintou como hipócrita. Miguel defendeu online, mas o dano estava feito. Família extensa dividiu-se novamente, com alguns apoiando, outros condenando. Manuel recuou: isso é demais. António debateu internamente: continuar público ou recuar. Ele escolheu continuar, falando em conferências sobre os custos da repressão. Miguel, inspirado, candidatou-se a um cargo político local, focando em direitos LGBTQ+. Para mudar a sociedade que nos machuca. Maria casou-se novamente, convidando António. Ele foi, um gesto de aceitação. Mas uma traição final veio de dentro: um amigo do grupo de apoio revelou segredos para ganho pessoal. António sentiu paranoia, questionando confiança. Ele confrontou, terminando amizades, isolando-se. Vale a pena o preço? Perguntou-se. Com o livro publicado, Sombras do Armário, António ganhou reconhecimento. Ele viajou por Portugal, palestrando em universidades e eventos. Em uma palestra no Porto, Miguel o apresentou: meu pai, o homem que me ensinou coragem. O público aplaudiu, mas António via as cicatrizes: perda de amigos, família dividida, relacionamentos quebrados. Pedro reapareceu, pedindo perdão, mas António moveu-se adiante, focando em si. Maria e seu novo marido visitavam ocasionalmente, uma família moderna e fragmentada. Miguel elegeu-se vereador, impulsionando mudanças locais contra a discriminação. António encontrou paz em pequenas vitórias, ajudando um jovem gay a se assumir para a família, e quando sua jornada. Mas reflexões persistiam: as escolhas certas sempre doem. Ele escreveu uma sequência, explorando dilemas éticos. Em uma noite tranquila em Lisboa, olhando o Tejo, António pensou em tudo: o choque inicial, as traições, as despertaças. A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Ele se perguntava se sua história inspiraria outros. No fim, uma pergunta pairava: foi certo António se assumir, mesmo sabendo o caos que causaria, ou o silêncio protetor seria a escolha moral mais compassiva?